A paz seja convosco. Amém. Glória a Deus nas alturas. Hoje, o homem de Deus, Adalberto Machado, vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual. Hoje o homem de Deus vai pregar sobre as 400 anos que Deus se calou-se. Aleluia, Jesus. Que não houve mais profecia, não houve mais profeta durante esses 400 anos, né? Então nós vemos que durante esta época, esse período, houve um calamento, né? Nós vemos que, até inclusive, eu arrumei uma Bíblia aqui para mim, aqui, uma Bíblia muito antiga, né? Isso aqui nem existe mais, isso aqui é uma relíquia. Aleluia, Jesus, ó. Ela tem 4 folhas brancas, né? Ela tem aqui o símbolo dos 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, né? Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui, tem uma folha, né? 2, tem 3, né? E tem aqui, louvado seja o nome do Senhor, 4 folhas. Essa Bíblia aqui não existe mais, isso aqui é uma relíquia, né? Mas aqui ele tem o símbolo dos 400 anos, né? Que Deus ficou sem falar com o povo, que daí, por causa que a palavra, ela mudou de endereço. Nós vemos que a palavra já não estava mais com... A palavra de Deus não estava mais com os doutores da lei, né? A palavra agora estava no deserto, né? Com João Batista. Nós vemos que a palavra mudou de endereço. E nós vemos que a palavra de Deus, né? Para se cumprir muitas das vezes na vida das pessoas, tem que mudar de endereço. Nós vemos que já estava a palavra, já depois de 400 anos, já estava com João Batista, né? E você pode ver que o pai de João Batista não foi profeta que falou com ele. Foi o próprio anjo do Senhor, né, que falou ali com Zacarias, e deixou Zacarias mudo até João Batista nascer, né? Nós vemos que também o anjo, né, falou ali, né, com Maria, né? O anjo também falou com José, né? Não houve profecia, foi um tempo que Deus se calou-se, né? Aleluia, para nascer o Salvador, né? E eu quero dizer que a palavra, ela mudou de endereço. Nós vemos que Lucas, ele falou, se as palavras não estavam mais com os doutores da lei, né? As palavras não estavam mais com os sábios, né? Aleluia, Jesus. Que aqueles que achavam que a palavra de Deus estava, né? Não, mas agora a palavra de Deus, ela mudou de endereço. Eu quero dizer que até mesmo para se cumprir, para tirar o povo do Egito, foi através de Moisés. Moisés teve que mudar de endereço, né? Aleluia, Jesus, né? Moisés teve que ir lá para Midian, depois vir e tirar o povo, né? Aleluia. Nós vemos que até Abraão, né? Deus teve que mudar ele de endereço. Ele falou, Abraão, sai do meio da sua parentela. E nós vemos que Abraão foi por vários lugares, teve no Egito, teve, né? E sabemos que ainda para Deus abençoar mesmo Abraão de uma forma extraordinária, Deus falou para ele assim sozinho, ele trouxe Ló, né? E daí Ló também teve que mudar de endereço para poder Deus abençoar Abraão, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus nas alturas. E nós vemos que Raabe, né, para vir a descendência de Jesus ali, teve que mudar de endereço, né? A Raabe, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá de Jericó, ela teve que mudar de endereço, né? E nós vemos que de Raabe nasceu Boaz, né? E nós vemos que Ruth, né, veio lá de Moabe, teve que mudar de endereço para vir, né? Ela foi bisavó de Davi, ali, Ruth, né? Aleluia, teve que mudar de endereço. Até mesmo Davi, para ser rei, né? Ele teve que mudar de endereço por várias vezes, né? Teve até nas terras dos filisteus, em Ziglag, né? Aonde eles tocaram fogo, né? Nos acampamentos e levaram até mesmo as mulheres, né? As crianças, né? Eles não estavam no acampamento, né?
E nós vemos que Davi buscou a Deus e Deus falou assim, não, vai lá, né, e traga tuas coisas de volta, né? E nós vemos que chegou lá, né, estavam tudo, né, sob controle, não tinham mexido nas mulheres, né? E daí dali ele foi para governar em Hebron, que Saul tinha morrido, né? Nós vemos que várias vezes Davi mudou de endereço, né, para poder se cumprir o ministério. Nós vemos que até mesmo José, né, ele teve que mudar de endereço, né? Ali junto com a sua família, teve que ir para o Egito, né? Aleluia, José, glória a Deus, aleluia. Ali com os irmãos dele colocaram ele naquela cisterna, né? Dali naquela cisterna ele teve que mudar de endereço. Aleluia, para cumprir o ministério da vida dele. Nós vemos que Jefité, ele teve que mudar de endereço para depois ele voltar de volta, né, guerrear e ser juiz. Louvado seja o nome do Eterno. Nós vemos que muitas coisas aconteceu na vida de muitas pessoas, teve que mudar de endereço, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a mudança de endereço, que eu quero dizer que muitas das vezes Deus, todavia, Ele vai trabalhar na nossa vida naquilo. Mas será que eu tenho que mudar de endereço? Será que eu tenho que ir para outra cidade para Deus abençoar? Conforme os projetos de Deus. Tem pessoas que têm que sair do Rio de Janeiro para vir para São Paulo, né? E outras pessoas têm que ir para outro lugar, mas dependendo as obras que Deus tem na vida das pessoas, né? Mas eu quero dizer que aonde você colocar teus pés para ser abençoado, Deus vai te abençoar. Mas só que Deus vai te abençoar aonde está teus pés, né? Aleluia, Jesus. Pode ser até mesmo no seu lugar, aonde você está. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te abençoar. Mas só que Deus vai te abençoar não é naquilo que tanto você tem investido, né? Que acha que é por ali o caminho, né? Porque Deus, Ele vai te abençoar naquilo que os teus olhos nunca ouviu, os teus ouvidos nunca ouviu, e que não desceu no teu coração, mas sim que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado coisas muito grandes, muito mais maiores do que aquilo que você está pensando. O profeta Jeremias falou assim, clame a mim que eu responderei-te-ei e anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Muitas das vezes você está pagando preço grande, pensando que é coisas pequenas. Mas a Bíblia fala assim, sede fiel no pouco, que do pouco sobre o muito eu te colocarei. Nós vemos que quando a tua bênção mudar de endereço, pode ficar sossegado, que é ali que Deus vai te abençoar grandemente nessa terra dos viventes. Nós vemos que, para Deus, né, o Jonas, ele teve que mudar de endereço, né? Aleluia, nessa mudada de endereço que o Jonas deu naquela época, né, para ir à cidade de Nínive, né, ele teve que ser engolido por um grande peixe, né? Para Deus, né? E nós vemos que ali naquela mudada de endereço, ele criou bagagem de Jonas, né? Jonas ficou fortalecido, teve umas experiências próprias com Deus, Deus pegou ele na sua sabedoria, né? A Bíblia fala que Deus pega o homem na sua sabedoria, né? Jonas falou ali para os marinheiros, me lança-me no mar, né? Porque ele não queria se jogar, que se jogasse ele ia cometer um suicídio, né? Os marinheiros jogaram ele no mar pensando que ele ia... Jonas pensou, agora eu vou morrer. Não, né? Jonas teve que ir lá pregar para os ninivitas, né? Mas nessas mudadas de endereço, né? É aí que a pessoa vai se fortalecendo, é aí que a pessoa vai criando bagagem, né? Porque a Bíblia fala assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que para que se arrependa. Quando Deus te abençoa grandemente a sua vida, quando Deus mostrar para você onde está o tanque de Siloé, né? Ali, aquele cego ali, ele não sabia onde era o tanque de Siloé, que ele era cego de nascença, né? Mas a Bíblia fala que ninguém levou ele no tanque de Siloé, né? Ele foi procurando, até achou, e Pai Deus vai abrir a tua visão, aonde está a tua bênção, a tua vitória. Mas a mudança de endereço, é aquilo que eu acabei de falar, aquilo que você nunca desceu no teu coração, que nunca achou que era por ali, que Deus vai te abençoar, e é ali que Deus vai te abençoar, e bênçãos muito grandes. Aleluia. Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, você que quer uma oração, você deixa os seus comentários aí. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E todo dia eu estou orando pelas madrugadas
pelas pessoas que me ouvem aí, né, pelas redes sociais. Que Deus continue nos abençoando grandemente nessa terra dos viventes. Amém.